tudo bem com você? Eu me chamo Tatiane Orelvin, eu sou psicóloga clínica, trabalho dentro da atuação da tanatologia, que é o estudo da morte, e vim aqui falar um pouquinho sobre prevenção e pós-venção ao suicídio com você. Agradeço primeiramente a oportunidade da GT Foods de poder falar sobre esse tema através do Setembro Amarelo e vamos nos conscientizar então sobre os aspectos de vida diante dessa possibilidade de desejo pela morte. E através da morte podemos falar então sobre vida, de como estamos vivendo, de como estamos tendo qualidade de vida, se estamos vivendo de fato a vida que gostaríamos de viver. E aí então falamos sobre a prevenção do suicídio. Então vamos pensar, gostaria que vocês refletissem comigo o que é o suicídio. O que é esse ato de desespero, de tanto sofrimento, de dores, que façam que a pessoa crie uma ideia, pense que morrer, buscar a morte é um alívio. Na verdade, você já deve ter escutado falar, no senso popular, de que se busca esse alívio, esse não sofrer, porque na verdade a pessoa não quer acabar com a vida, mas quer acabar com o sofrimento que está tendo diante dessa possibilidade de viver. A verdade é que quando nós procuramos o suicídio, a morte, a nossa vida vai junto. Então toda possibilidade de vida, de alívio, de vivenciar possibilidades, mudanças, alegrias, satisfações, gratificações, morrem também. Não é o sofrimento que morre, é a nossa vida, essa necessidade de vivenciar esse alívio morre junto. Porque vamos pensar, quem sente alívio é uma condição de pessoa de quem está vivo ou de quem está morto? O morto não sente alívio. Quem sente alívio é a pessoa que está viva. Então buscamos por algo, um alívio, que na verdade a morte não pode nos prometer. Quem nos promete alívio é a vida, é a esperança, é a tentativa de fazer as coisas darem certo, de mudanças, de possibilidades. Morrer não é um alívio, né? Buscar um alívio de um sofrimento, sim, mas a morte não pode nos prometer esse alívio. Eu sempre falo que a vida é igual um balde. Pensa que uma circunstância pinga aqui, uma situação pinga ali, uma raiva, vai enchendo um pouquinho esse balde. Uma tristeza, uma frustração, todos os sentimentos ali desagradáveis de serem sentidos vão enchendo esse balde chamado vida. Uma decepção, uma mágoa, um abuso, uma traição. Então nós vamos nos enchendo de todas essas coisas que nos acontecem. Até que então uma única gota pode parecer vir a trazer tudo à tona, porque transbordamos. Então transbordamos porque aquela situação, aquela gotinha pingou nesse balde, ou é porque esse balde já estava cheio de tanto sofrimento, de tanta dor, de tantas decepções e mágoas, de sentimentos desagradáveis. Entenda que o suicídio ele é um ato de desespero. Essa pessoa está cheia de dor e sofrimento, de não ressignificações daquilo que te aconteceu, que morrer, então, é esse transbordar. Tentar suicídio, morrer por suicídio, é transbordar um balde que já está cheio de sofrimento. Acontece que podemos derramar aquilo que nos acontece, podemos ir nos esvaziando, não precisamos de certa forma transbordar, esperar com que as circunstâncias chegam de uma forma insuportável. Então nós vamos trabalhando em esvaziar essas dores. Quantas vezes você já passou raiva, ou já ficou triste, ou de alguma forma se decepcionou com alguma pessoa, com algumas circunstâncias e deixou para depois? As nossas emoções, todas elas, sendo agradáveis ou desagradáveis, têm uma função na nossa vida. Quando sentimos tristeza, isso acontece por um motivo. Quando sentimos raiva, tem uma função esse sentir a raiva. Então trabalhamos na possibilidade de que as nossas emoções estão nos comunicando alguma coisa. Nós não deixamos os nossos sentimentos para depois. Até mesmo porque isso vai se sobressaindo, se somando, na verdade, dentro desse balde. Até um ponto que tudo isso se torna insuportável. Eu ouço muito, a gente não tem tempo, não tem tempo para lidar com isso, não tenho tempo para passar tempo com os meus amigos, temos que ser profissionais, temos que trabalhar, temos que ser
pai, mãe, irmãos, amigos, dar conta de tantas responsabilizações que parar para talvez ter um tempo conosco mesmo, de entrar em contato com aquilo que nos acontece, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, parece que não vai dar coisa boa, ou a gente vai estar perdendo tempo, ou a gente acaba se culpando porque poderia estar fazendo alguma outra coisa. Então trabalhamos nessa possibilidade de entender, de vivenciar, de sentir as nossas emoções. E como podemos então esvaziar um pouquinho, né, tudo isso que nos acontece? Primeiro é buscar uma ajuda profissional. O psicoterapeuta, o psicólogo, ele é o profissional que vai lidar com as emoções do ser humano. Segundo, é buscar, então, se necessário, uma ajuda medicamentosa, porque por muitas vezes precisamos sim do medicamento que vai tratar o sintoma e não a causa, mas que ele vai nos ajudar a estar equilibrados para poder então lidar com os nossos sentimentos. Percebemos então que há a possibilidade desse trabalho mútuo, psicoterápico e psiquiátrico. Porém, existem outras formas também, que é conjunta, tá? Somando isso ao tratamento, que é a parte nutricional, atividade física, a espiritualidade, Independente de religião, da sua crença, a espiritualidade tem um papel fundamental também na ajuda do encontro dessas emoções e das nossas vivências, da forma como vivemos a vida. Temos também a socialização, Somos biopsico, social e espiritual. Precisamos socializar, precisamos dos nossos amigos, precisamos das pessoas ao nosso redor. Eu sempre falo que pessoas machucam pessoas, mas pessoas também curam pessoas. Quando as coisas ficam difíceis, precisamos de todas as ajudas possíveis. Profissional, espiritual, nutricional, atividade física, ajuda biológica, social, precisamos de pessoas. Então vamos derramando desse sofrer. Não precisamos carregar tudo sozinhos. A gente não precisa se sentir responsáveis por dar conta de tudo, porque somos humanos e não vamos dar conta de tudo. Eu sempre falo que a gente nasceu com um não, Tem um ditado que diz aí que a gente corre atrás do sim, Porque o não a gente já tem. Então, nascemos sem falar, sem andar, sem poder comer comida sólida, Nascemos sem nos comunicar, Isso vai sendo desenvolvido, é uma evolução. E na nossa emoção, do mesmo jeito. Corremos atrás do sim de evoluir, de falar, de andar, de socializar, de lidar com essa raiva, entender o que é a raiva, desenvolver estratégias e habilidades para lidar com essa raiva. Tristeza. Às vezes os nossos pais, olham lá pra gente e falam, não chora não, já vai passar, não foi nada não. Mas eu tô sentindo algo aqui dentro. Mas o que eu ouço desde criança é, não chora não, ainda mais dentro do aspecto masculino, Antigamente se tinha mais isso, o homem não chora, então seguramos o choro. Então nós vamos aprendendo essas frustrações, por exemplo, O que os adolescentes que venham a tentar ter ideações de comportamento suicida, um dos aspectos incomuns, alguns estudos apontam que é a incapacidade de lidar com as frustrações da vida. Então o que isso quer dizer? Como nós aprendemos, como nós temos que lidar com as frustrações que nos acontecem? Na comunicação não violenta na qual eu trabalho, esses sentimentos, nós chamamos de sentimentos e emoções, não tem essa distinção, de desagradáveis. Da mesma forma que temos aí os sentimentos e as emoções agradáveis, alegria, paz, esperança, compreensão. E a maior prevenção do suicídio é trabalhar as nossas habilidades emocionais falando das nossas emoções, colocando para fora um pouquinho tudo aquilo que nos acontece. Não precisamos transbordar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Podemos senti-los, nos entregar com paixão, compreensão, empatia. Então percebemos que somos humanos, passamos por esses sentimentos desagradáveis sim, e podemos responder a tudo isso. Não é fácil, viu, gente? Lidar com as emoções ou coisinha difícil. Mas é possível. A psicoterapia ajuda, socialização, interagir com o outro, compreender essa relação, os direitos que cada um possui dentro de uma comunicação, dentro de uma relação, é extremamente preventivo nessa necessidade de acabar com o sofrimento, porque não estamos cheios
de sofrimento e queremos nos livrar de tudo isso. A partir do momento que vamos vivendo esperanças, alegrias, pequenas que sejam, que vamos somando isso, eu falo que a vida é uma balança, né? Sabe aquela balança que era 2 pesos e 2 medidas? Temos os nossos pesos das coisas ruins, das circunstâncias que nos acontecem, mas também temos os pesos que vão equilibrar a vida das coisas boas que nos acontecem. Quando estamos nos momentos lá embaixo da nossa vida, lembramos, temos memórias afetivas, que coisas boas também acontecem. Então elevamos a nossa esperança, temos paciência conosco primeiramente para suportar esse dia mal. E entenda que uma crise, ela é uma crise, ela não é uma vida. Existirão dias de crise, existirão momentos ruins, só que isso vai passar. Da mesma forma que existirão momentos bons, alegrias, e eles também vão passar. A vida, para ser vida, precisa ter esse movimento. Ora dias bons, ora dias ruins. Mas Tati, o que acontecer? Porque parece que eu só tenho dia ruim. Parece que as coisas não estão, né? A vida não está ao meu favor. Nós vamos trabalhar em apoio e ajuda. Você não precisa passar pelos seus sofrimentos, pelos dias ruins sozinho. Por isso é muito importante sinalizarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos de morte, de vontade de sumir. Então, meu convite aqui hoje para você é que você possa ter esperança de vida. O que é esperança? Eu gosto de um texto do Cortella que vai dizer assim, que esperança não é esperar. Esperança vem de ter uma ação. Esperar por si só é esperar. É esperar as coisas acontecerem. Esperança não. Eu vou fazendo algo e também vou esperando outro algo acontecer. A minha vida está em movimento. Então, quando você tem esperança de que as coisas podem melhorar, ao mesmo tempo você está buscando ajuda, você está falando dos seus sentimentos, você está falando daquilo que te acontece, você está fazendo um movimento. Eu falo que a vida aí sempre retribui, né? A gente faz um esforço, às vezes a gente não quer levantar da cama, a gente quer ficar dentro de casa, não quer sair, não quer socializar. Mas por uma decisão nós fazemos isso. Então a vida também retribui cada tentativa. As pessoas às vezes perguntam, nossa, quantas vezes você tentou o suicídio? Quantas vezes você tentou a morte? Eu costumo perguntar, quantas vezes você tentou a vida? Quantas vezes acordamos de manhã com aquela vontade de ficar na cama, mas decidimos viver, tentamos viver. Então o nosso movimento de vida é muito maior do que o nosso movimento de morte. Não é quantas vezes tentamos morrer, mas quantas vezes tentamos viver. Quantas esperanças você tem, de certa forma, vivenciado, buscado no seu dia a dia. E isso é o que vai dar significado para a sua colheita. Não tem como a gente colher sem plantar. Todas as tentativas de vida são sementes que lançamos para o nosso futuro. Uma delas, né, uma dessas sementes irá germinar no seu tempo, da sua forma, da sua característica. No devido tempo, todas as coisas vão se ajeitando. Você vai fazendo esse movimento de esperança, não de espera. E aí você planta e terá o que colher. Pode ser que às vezes você não colha como gostaria ou demore mais do que você tem essa expectativa de espera. Mas quanto mais você tenta viver, mais possibilidades de fruto de vida você pode colher. Ver a pessoa no fundo do poço, sem esperança nenhuma, começar a fazer um movimento para a vida e chegar numa colheita que nem imaginava poder colher tanto. Leva tempo, tem que ter paciência, temos que falar das nossas emoções, temos que criar habilidades, estratégias de como lidar com as nossas emoções. A raiva tem uma função de acontecer, os sentimentos, as tristezas, as alegrias têm uma função de acontecer na nossa vida. Então vamos aprendendo, da mesma forma que aprendemos o alfabeto, né, os números, nós precisamos aprender sobre as nossas emoções. Eu espero ter ajudado vocês e se você de alguma forma precisar de ajuda, também temos o CVV, que é 188. É um número de escuta telefônica, você pode ligar a qualquer momento que você vai ser escutado. Vai ser de alguma forma acolhido na sua dor nesse momento de angústia. E se por acaso você se encontrar em alguma crise intensa, procure o CAPS. Ele tem o atendimento de porta aberta para atendimento psiquiátrico e psicológico. Procure o UPA, né, que é o antigo Hospital Municipal, que também presta atendimento psicológico, psiquiátrico para o encaminhamento psicológico. Um beijo no coração de vocês.